Também o último da Torá, Deuteronômio 23, 15 a 25. A primeira porção que nós temos registrada das Escrituras, feita por Moisés, são esses 5 primeiros livros. Deuteronômio 23, nós vamos fazer a leitura do versículo 15 a 25. E eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus, que nos diz da seguinte forma: se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas e você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez, espontaneamente, o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Que o Senhor abençoe a ministração da sua palavra aos nossos corações essa noite. Amém, irmãos? Muito obrigado. Podem se assentar. Nós lemos nos relatos de Gênesis, quando Jacó chegou ao Egito com seus filhos, eles eram um número de 70 pessoas, eles foram bem recebidos. Foram recebidos ali com muita prontidão, com muito boa vontade. Eles receberam uma parte muito importante e produtiva da terra dos egípcios para ali crescerem, para prosperarem, cuidar das suas criações e terem uma vida de abundância em anos de escassez, em anos de seca, que viriam pela frente. E passaram-se os anos, Jacó morreu, José morreu, os irmãos de José também, e os israelitas se tornaram um povo numeroso, um povo muito forte no Egito. Se você começa a ler o livro de Êxodo, é assim que ele começa a descrever como se multiplicou, como prosperou o povo de Jacó, o povo de Israel, nas terras do Egito. Mas, conforme Êxodo capítulo 1, verso 8, subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia quem era José, que não sabia quem era Jacó, que não tinha conhecido nenhum deles, nem a sua importância. Desconheciam. E esse novo rei que sobe ao Egito, ele começa então a explorar o povo de Deus como escravo. Ele olha para o povo de Deus e vê esse povo como uma ameaça. Esse povo se multiplicou muito. Então, ou nós escravizamos esse povo, ou eles vão dominar o nosso país, ou eles vão dominar o nosso império. E aí que começa a história de sofrimento do povo de Deus. E assim foram longos anos de escravidão no Egito, foram longos anos de opressão, de exploração
onde eles foram tratados de maneira desumana, e assim sofreram bastante. Quando esse povo viesse a formar uma nova nação, eles poderiam desenvolver essa mesma conduta opressora. Poderia se tornar uma nação que iria replicar sobre os outros o mesmo tratamento que recebeu. Queria olhar para os outros povos e as relações ali entre si com esses resquícios de violência, com esses resquícios de tratamento desumano. Mas a lei do Senhor moldaria a nação de Israel, quando eles entrassem à terra de Canaã, formassem uma nação, moldaria neles uma mentalidade diferente, moldaria neles um coração diferente, e eles não iriam fazer com outras pessoas o que eles sofreram como escravos no Egito. Eles iriam seguir a lei do Senhor, e seguindo a lei do Senhor, eles iriam aprender a prezar por um tratamento humano com as pessoas, um tratamento humano com os vulneráveis. Eles iam aprender uma cultura que não foi ensinada por ninguém, muito pelo contrário. Eles aprenderam o que é ruim, a forma ruim de se tratar os outros, mas a lei do Senhor os ensinaria algo diferente. O que é um tratamento humano, solidário, e o que é tratar os outros de maneira digna. Todos nós gostaríamos de morar numa nação assim, com essa cultura, com esta visão da vida em comum. E o texto de hoje, meus irmãos, fala sobre questões diversas, que vão orientar o povo de Deus em uma conduta ética, em uma conduta santa. Então são assuntos diversos que nós veremos aqui hoje, e na próxima vez, em Deuteronômio 24, também assuntos diversos, e como deve ser uma conduta ética, como deve ser a conduta santa de um povo que teme a Deus. Imagine se você faz parte aqui desta comitiva, chegando com Josué e Calebe na terra de Canaã, e depois que você tomasse posse daquele povo, qual é a lei que vai valer aqui? Qual é a ética que vai valer nos relacionamentos? Quais vão ser os nossos princípios? Quais vão ser os nossos valores? E você imagine uma terra sem lei. Imagine uma terra onde cada um faz o que quer, onde cada família trata as pessoas da maneira que ele quer, da maneira que ele pensa, onde cada cidade institui sua própria lei, o seu próprio código. Este povo que vem desse tipo de tratamento, como eu já falei aqui anteriormente. Como seria uma nação assim, se eles fossem movidos pelo próprio instinto, ou pela própria vontade? Então o Senhor está instruindo este povo como seria um código de ética para os relacionamentos ali, para os compromissos feitos ali, os negócios, e tudo que envolve uma vida em sociedade. Nós então vamos passar hoje por 5 dessas questões, aprendendo que para desfrutar as bênçãos de Deus, o seu povo deve assumir uma conduta ética e santa em assuntos diversos. Em primeiro lugar, para uma conduta ética e santa, os vulneráveis deveriam ser tratados com misericórdia. Verso 15 e verso 16. Aqui vai se falar sobre escravos que se refugiassem entre eles, ou seja, pessoas que vieram de outro povo, de outra nação, e eles realmente querem construir sua vida em uma nação de escravos, que assim era Israel, uma nação de escravos, que anteriormente tinham sido escravos. Então, escravos que viessem de outros povos e pensassem: eu quero ir lá para aquela terra, porque assim como aqueles povos estão construindo uma vida diferente lá, eu quero uma vida diferente para mim. Então o povo de Deus foi escravo no Egito, e Deus os resgatou, e Deus os amou, e Deus os redimiu, e Deus deu para eles uma vida digna, e Deus fez deles um grande povo,
fez desse povo uma nação respeitada por todas as demais ao seu redor. Então, de que maneira eles deveriam tratar alguém que veio da mesma realidade que eles? Se um escravo chegasse ali com as mesmas aspirações que eles, uma pessoa que tivesse passado por tudo que eles passaram, como é que eles deveriam tratar essa pessoa? Deveriam fazer o mesmo por ela. Deveriam abrir espaço para que ela ali ficasse e ali crescesse, e ali construísse a história da sua vida. Então, alguém que chegasse à sua terra como um fugitivo, e com certeza fugitivo de um dono cruel, deveria ser tratado humanamente. E eu falo fugitivo de um dono cruel porque as relações de servos e senhores nessa época não eram necessariamente ruins. Nós não temos aqui um desenvolvimento de relações de trabalho ainda nessa época. Então, muitas pessoas viviam com as outras para trabalhar para elas, e eram como servos daquela pessoa. Mas o Senhor era um homem bom e justo, e esses servos, chamados até de escravos, eles podiam levar uma vida boa com esses senhores, uma vida digna com esses senhores. Inclusive, há muitas leis aqui no Pentateuco que humanizam a relação entre senhores e servos. Se o senhor dessa pessoa fosse uma pessoa boa para ele não fugiria nunca, ele viveria ali. Em Israel chegava-se o ano em que seria oferecida a liberdade ao servo. Se ele quisesse ir embora e fazer a vida dele, ele ainda receberia uma ajuda do seu senhor para isso. Mas se ele chegasse a um momento e falasse: olha, para mim é melhor eu continuar com o Senhor, com o meu Senhor aqui, do que eu começar a minha vida, já não tenho perspectiva disso. Ele podia continuar ali, ele podia continuar trabalhando ali para aquela família, e os seus filhos crescendo ali também, se assim desejasse. Mas o fato desses escravos fugirem para lá é porque eles estavam sendo maltratados. Receber pessoas assim, então, irmãos, era uma questão humanitária, algo que hoje é bem conhecido no mundo, e é uma necessidade, né, de se ter uma visão humanitária. Em nossos dias, por exemplo, nós temos o êxodo dos refugiados. Então, em todo o globo terrestre, você tem pessoas, as multidões de pessoas em êxodo, fugindo dos seus países, seja por causa de situações de guerra, situações de fome, colapso social, não tem segurança, e elas fogem desesperadas com o que elas podem carregar para outras nações e ver se conseguem alguma coisa ali. Próximo de nós aqui nós temos a situação do Haiti e nós temos a situação da Venezuela. Os venezuelanos se espalhando por vários países aqui da América do Sul, inclusive o Brasil, porque eles perderam qualquer perspectiva de vida na sua nação, no seu país. E é preciso uma visão humanitária para se receber essas pessoas. Não é simples, não estou dizendo que é simples, mas nós temos o êxodo desses refugiados como uma questão semelhante à que nós temos aqui no texto bíblico. Pessoas que, por questões diversas, elas fogem para outros países e elas precisam sobreviver. Elas querem a oportunidade de construir a sua vida em outro lugar. Então não é uma questão simples, mas o princípio que nós aprendemos aqui, irmãos, é que todo ser humano deve ser tratado de uma maneira digna. Todo ser humano deve ser tratado dignamente e deve ter a oportunidade de refazer sua vida. Deve encontrar esse espaço entre o povo de Deus para reconstruir sua vida. Se um pecador vem totalmente destruído, ele se arrepende dos seus pecados, se torna então, um servo de Deus, um filho de Deus, ele precisa encontrar lugar entre o povo de Deus. Ele precisa encontrar lugar ali para retomar e refazer a sua vida.
Isso é uma questão de amor ao próximo, é uma questão de amor cristão, isso é uma questão de humanidade. Israel teria esse princípio ético, teria essa visão do próximo, principalmente pessoas que vinham de situação de opressão e de injustiça. Do verso 17 a 18, outra conduta ética e santa. Ninguém deveria ser submetido a atividades degradantes ou imorais como meio de vida. Aqui estás falando sobre a questão da prostituição em Israel. Ninguém sonha em ganhar a vida por meio da prostituição. Nenhum jovem cresce com esse sonho. Eu vou ser uma prostituta. O que você quer ser? Eu quero me prostituir, é isso que eu quero, ganhar a minha vida sim. Ninguém sonha com isso. Ninguém deseja isso. Ninguém tem isso como seu alvo. E nesse período aqui da história, entre os pagãos, a prostituição era uma forma de viver, de ganhar o pão de cada dia, se tornar uma prostituta cultual. E os pais ainda iam achar que era uma grande coisa que estava sendo feita. Era como se fosse a filha dele fosse uma sacerdotisa. Como na história de Corinto, a cidade de Corinto. As prostitutas cultuais eram aos milhares na cidade. E elas julgavam com a sua prostituição, estavam prestando um culto ao seu Deus. Mas, na verdade, era o seu meio de vida. Era a forma de se obter o seu sustento. E, infelizmente, a exploração sexual, ela continua sendo uma indústria lucrativa. Em nossos dias, continua sendo uma indústria lucrativa, apesar de ser crime. Eu fico pensando, quando surgiu essa conversa no Brasil, alguns anos atrás, de profissionalizar a atividade da prostituição. Fico pensando, isso é verdade mesmo? Isso é verdade mesmo? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? O que fica oficializado nisso? Quem conhece esse mundo? Onde uma pessoa se acha no direito de ser chefe de outra e a ordem dele é mandá-la se prostituir, entregar o seu corpo por dinheiro. Coisa degradante, coisa repugnante. Então, em Israel, ninguém venderia o seu corpo para obter sustento. Se alguém chegasse a essa situação em Israel, a sociedade deveria se envergonhar. O próprio povo deveria se envergonhar, se uma pessoa chegasse a uma situação dessa. Então, ninguém venderia o seu corpo para o seu sustento, e muito menos como um ato de culto a Deus, porque o próprio Deus de Israel vai declarar que isso era para ele repugnante. E é repugnante porque avilta a imagem de Deus no ser humano. É degradante. E por esse mesmo princípio é que nós devemos repudiar, não é, qualquer tipo de olhar para pessoas como objeto sexual. Não. Pornografia de forma nenhuma. É um ser humano que está ali, não é um animal, não é um bicho. Para fazer dinheiro, né, para essa indústria repugnante da prostituição. Então, o próprio Senhor vai dizer que a prostituição é repugnante porque é degradante. O Evangelho de Jesus Cristo vai resgatar pessoas dessa situação. Entre muitos estudiosos, o consenso de que Maria Madalena, por exemplo, ela tinha sido uma prostituta. Ela era chamada de pecadora, né? Vinha desse tipo de vida, de degradação. E o Senhor Jesus a salvou. E Jesus transformou a vida dela. E Jesus deu para ela o quê? A oportunidade de uma vida decente, digna. O que Jesus está fazendo ali? Ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo o que diz aqui a palavra de Deus. Ele está trazendo essa pessoa para viver uma vida decente.
para viver como filho de Deus, como realmente deveria ser. Do verso 19 a 20, outra conduta ética e santa, outra característica da conduta ética e santa é avessa à exploração financeira. Vai se falar aqui no verso 19 e 20 sobre a cobrança de juros, né? Sobre a usura. Juros abusivos são uma forma cruel de exploração. Uma maneira de você nunca prosperar na sua vida é você ficar pagando juros. Se você está pagando muitos juros hoje, quer soluções para a sua vida financeira, você tem que encontrar uma maneira de parar de pagar juros. Pagar o mínimo que você puder. Porque quanto mais você pagar juros, mais pobre você vai ficar. E não se deve esperar, é claro, que as instituições financeiras, elas vão emprestar dinheiro como um ato de beneficência. Não vai. Nenhuma instituição vai sobreviver se fizer isso. Também não se deve esperar em qualquer atividade econômica, em qualquer estabelecimento, do nosso sistema capitalista, que qualquer pessoa vai ficar prejudicando a si mesmo, o fornecedor de algum produto, ele vai prejudicar a si mesmo para fornecer os produtos para a nossa família. Não, nós também não queremos isso. A pessoa que põe lá o seu negócio lá, então eu vou ter a facilidade de comprar com ele, eu também não quero que ele quebra para poder vender barato para mim. Eu não posso esperar isso. Não posso esperar isso de nenhum comerciante, de nenhum profissional, na verdade. Todo trabalho tem que ser valorizado e realmente receber ali pelo seu serviço. Mas deve-se tomar muito cuidado com a usura. Em Israel, eles deveriam tomar muito cuidado com a usura. A usura, a ganância, a cobiça, são características do amor ao dinheiro. E pode corromper um coração de tal forma que essa pessoa destrua todo tipo de relacionamento à sua volta para ficar rica. Paulo vai dizer, 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, o que mais Paulo falou que seria assim, algo que provocaria tantos males? Todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É esse coração cheio de usura, cheio de ganância, e aqui está a lei do Senhor dizendo, olha, vocês não vão ser um povo assim. Vocês não vão ser esse tipo de povo, mesquinho. Vocês não vão se deixar dominar dessa maneira. Então a exploração financeira não deveria estar presente nos negócios do povo de Deus. Por quê? Porque onde está a exploração financeira, um estará cada dia mais rico e o outro vai estar cada dia mais pobre. É a lógica. Mas se houver equilíbrio, ambos vão prosperar. Todos vão poder prosperar. A economia será saudável. Se não tem a usura, a economia vai ser saudável. Todos vão sempre avançar e melhorar a sua condição, melhorar a sua vida. Mas se por um lado o que empresta não deve abusar, o que é beneficiado também deve honrar o compromisso. E às vezes o que faz nós pagarmos juros ainda mais altos é por causa também do índice da inadimplência, o índice de inadimplência. Então tudo tem os dois lados. Outra conduta ética, irmãos, é a que nós temos aqui do verso 21 até o 23, onde os homens honram seus votos a Deus. Uma conduta ética e santa. Não havia obrigação, nunca houve obrigação para que os homens fizessem votos a Deus. Se um de vocês fizer um voto a Deus, ao Senhor o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor o seu Deus certamente lhe pedirá contas e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Não é obrigado. Mas mesmo não sendo obrigado, mesmo nem sendo estimulado a fazer votos com Deus, muitas pessoas elas se utilizam de votos
voluntariamente. Voto não pode ser imposto, tem que ser voluntário. Se a pessoa quiser, se ela desejar, não é? Nunca pode ser imposto. Ninguém pode te obrigar a fazer um voto a Deus. Ninguém. Não é? Há pactos que só pode ser estabelecido com voto. Aí não tem jeito. Você vai casar, não é? Então aquilo ali é um pacto. Ali, para ser estabelecido o casamento, tem que ter um voto. E esse voto tem que ser cumprido para o resto da sua vida. Mas fora esse tipo de relacionamento, ninguém pode te obrigar a fazer um voto a Deus. Mas há muitas pessoas que gostam de se utilizar de votos para aumentar o seu compromisso. E ela pensa que vai aumentar o seu compromisso agora porque ela fez um voto ao Senhor. Pior ainda quando ela faz isso em público, né? E aí pode ser para impressionar os outros. Nós devemos tomar muito cuidado com os compromissos que nós fazemos com Deus. Às vezes as pessoas observam e falam, pastor Wagner faz muito apelo. Eu não faço mesmo. Eu faço apelos para que a pessoa se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Cristo, faça um chamado para que elas consagrem suas vidas ao Senhor. Se ela quer fazer, faz. Mas às vezes a gente fica forçando a barra para as pessoas fazerem ali votos com Deus e compromissos com Deus, e elas chegam e choram, e no outro dia a vida está do mesmo jeito. E isso se torna um traço de caráter negativo na vida do povo de Deus. Nós somos sempre chamados a viver uma vida de retidão com o Senhor. Quem quer viver uma vida de retidão com o Senhor, pode fazer isso. Vai fazer no dia que quiser e na hora que quiser. Mas há pessoas que gostam desse ambiente, desse clima, que nós estamos fazendo um voto, nós vamos fazer um compromisso, e nós vamos fazer um esforço gigantesco e sobre-humano para honrar a Deus. E não está consciente do que está pensando, do que está falando. Não tem consciência do que está falando. Não mediu as palavras que ela está usando para chegar diante de Deus e fazer um compromisso. O Novo Testamento nos ensina, irmãos, traz ensinamentos em que a palavra de um crente, ela é mais firme, ou tão firme quanto um voto. Em que a palavra do crente, a palavra de um cristão, ela tem que valer o mesmo que um juramento. A sua palavra seja sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então, se você tem um sim para dar, dá o sim. Se você tem o não, então dá o não. Passou disso é procedência maligna. Então, se você, tiver uma palavra firme e confiável, você não precisa fazer juramento. Também não precisa ficar superestimando suas atitudes ou compromissos com votos. Deve-se tomar muito cuidado. Eu estou dizendo que você não pode fazer um voto a Deus, mas deve-se tomar bastante cuidado. E nós vamos ver daqui a pouco por quê. Mas qual é o princípio por trás da lei? É o mesmo do Novo Testamento. Sua palavra tem que ser cumprida. Você faz um voto, você cumpre esse voto a Deus. Você faz um compromisso com o Senhor, cumpre esse compromisso com o Senhor. Verso 23, faça tudo. Você fez o voto? Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram. Ou seja, um povo fiel, um povo leal em seus compromissos. E esse caráter, forjado na relação com Deus, ia ter reflexos também na relação entre eles. Os compromissos assumidos com o próximo. Seria a mesma coisa, é o caráter, que está sendo forjado aqui, na relação com Deus e na relação com o próximo. Se fizer um compromisso com Deus, cumpra logo. Cumpra sem demora. E não se esqueça. Eclesiastes capítulo 5, de 1 a 7. Eclesiastes 5. Eu vou ler o texto todo, do verso 1 até o verso 7. Talvez seja aqui o texto mais extenso sobre votos na palavra de Deus. Eclesiastes 5, do verso 1 até o verso 7. Olha a seriedade desse assunto.
Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritará Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Então, meus irmãos, tudo que nós falamos, cantamos, pregamos, tudo que nós mencionamos sobre a nossa relação com Deus deve ser feito de maneira consciente. Consciente. É melhor você ser comedido nas suas palavras com Deus e cumprir o que você fala, do que você ser uma pessoa extravagante nas suas falas a Deus e depois a sua vida não condizer com isso. Consciência no nosso relacionamento com Deus. Levar a sério o relacionamento com Deus. Viver esse relacionamento não buscando performances, mas relacionamento pessoal com o Senhor. Não a performance. Cuidado. Nós somos uma geração que busca muita estética. Tomemos cuidado. Você vive uma relação com Deus, não interessa para ninguém você impressionar alguém com essa relação com Deus. Vive a sua relação com o Senhor. Aprofunde-se nela todos os dias. A única pessoa que precisa saber disso é você e Deus. É você e o Senhor. Mas viva esse relacionamento intensamente. Israel tinha acabado de fazer uma aliança com Deus aqui. Esse povo que está chegando agora à terra de Canaã, eles já tinham compromissos assumidos com Deus. E eram compromissos muito sérios. E nós veremos até o final aqui de Deuteronômio. Então eles já tinham compromissos assumidos com o Senhor. E não deveria abusar da sua capacidade de cumpri-los. Deveriam ser comedidos em seus votos. Então a aplicação que nós fazemos aqui é essa. Faça compromissos com Deus dentro de suas possibilidades e cumpra-os. Porque comprometido com Jesus você já está, desde o dia da sua conversão. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, você já tem um relacionamento de aliança com Ele. Então, você já tem obrigações com Ele, já tem obrigações com o reino de Deus. Agora você quer ir além, por quê? É sábio isso? Você vai fazer um voto? É sábio isso? Deus não se agrada de votos de tolos. Mas quando você tem um relacionamento assim sério com Deus, isso vai refletir no seu relacionamento com o próximo, com as outras pessoas ao seu redor. Você será também fiel e leal aos compromissos que você assumir com as pessoas. Você estará preparado para assumir um compromisso de casamento um dia e firmar realmente uma aliança com outra pessoa, se você entender a seriedade desses compromissos, o que é dar a palavra sua para alguém, o que é você fazer um voto com alguém. É sério. Não é uma coisa que, não, a coisa começou a ficar ruim, estou saindo fora. Não é assim. Eu comecei um negócio com a pessoa, agora eu vou dar o cano. Não é assim, as coisas não são tão fáceis. Na hora que você assume um compromisso com alguém, a coisa é séria. Deve ser conduzido assim. Agora imagine você conviver com a pessoa que todo dia ela muda de ideia. Todo dia ela faz um compromisso com você e todo dia ela quebra esse compromisso com você. Como é que você vai confiar numa pessoa assim? Agora imagine nós fazendo esse tipo de coisa com Deus. Todo dia eu faço um compromisso. Todo dia eu faço uma promessa.
passei pela porta ali, esqueci. Não me lembro nunca mais daquilo. O que é isso? Então isso vai marcando um traço de caráter negativo. E o povo de Deus está sendo aqui educado e ensinado a não tomar esse caminho, mas a ser sério na sua conduta com o Senhor. E nos versos 24 e 25, mais uma conduta ética e santa. Em uma conduta ética e santa, os vulneráveis não devem abusar da ajuda recebida. É muito interessante isso aqui. Há uma ética a ser observada pelos vulneráveis também, né? Então, eles não são tratados em Israel como os coitadinhos que podem fazer tudo, né, que eles quiserem. Tem que ser ajudado, é o coitadinho, e não tem lei para ele. Tem lei para os outros, não tem para ele. Ele pode sair por aí quebrando tudo. Não é assim, não. É porque eu sou a minoria, então eu posso realmente, né, fazer tudo que eu quiser, todo mundo tem que aceitar. Calma aí, não é bem assim, não. Tem uma ética aqui a ser observada por eles também. Então há um equilíbrio muito interessante na lei. Se por um lado ela encoraja a ajuda humanitária, se por um lado a lei encoraja a sociedade a agir com misericórdia, a cuidar dos vulneráveis, aqui no caso estrangeiros, viúvas, órfãos, né? Se por um lado ela proíbe qualquer tipo de opressão e exploração dos vulneráveis, também a lei do Senhor educa essas pessoas a serem éticas, a ter um comportamento ético, a ter também um comportamento santo. Elas são ensinadas também a não explorar os que estão ajudando. São ensinados também a não abusar daqueles que estão sendo instrumento de Deus para ajudá-los. Estão sendo ensinados também a não desrespeitar aqueles que estão agindo de maneira benevolente com eles. Não devem nada. Não é que eles devam alguma coisa, mas é que eles devem respeitar também. Eles devem ter essa conduta também, ética também. Então, pela lei, alguém faminto, passando por uma vinha, passando por um milharal, poderia parar ali, entrar, pegar algumas frutas e se alimentar. Poderia. Está com fome? Está passando aqui por um pomar? Entra lá no pomar, pega o fruto e come. Não seria considerado roubo em Israel. Não seria considerado roubo. O homem está com fome? Vai lá e come. Está aí. O fruto está aí do seu lado. Mas se ele vai entrar ali, eu vou encher uma cesta aqui agora. Vou passar na feira ali, vou vender tudo, fazer um dinheiro. Opa! Pode parando. Aí não. Traz uma foice, traz lá um carro com a carroceria, nós vamos fazer agora aqui a festa aqui, nesse lugar. Pode parar. Ética, respeito a propriedade do outro, não é? Então, não poderia abusar. Deveria ser pelo menos grato. Deveria ser grato, não é? Deveria ser grato, ou pelo menos tentar ser grato. Então, irmãos, a ética e a santidade norteariam a conduta do povo de Deus. O povo de Deus não veria santidade dentro do templo, não. A santidade estaria na vida deles, na conduta deles com o próximo. A santidade seria observada nestas questões mínimas, nessas questões cotidianas, uma conduta ética, uma conduta moral, uma conduta elevada, de um com o outro, relações pessoais de respeito, relações pessoais de ajuda, de auxílio um ao outro, construindo uma sociedade justa, construindo uma sociedade próspera, sem excluídos, todos vivendo dignamente. No reino de Deus nós veremos isso. No nosso mundo é difícil, mas nós, como povo de Deus, devemos ter essa ética em todas as questões do dia a dia. Então,
aquela coisa de eu sou crente lá no templo, mas no meu dia a dia, os meus negócios são sujos, a minha vida é suja, minha relação com outras pessoas é imunda, isso aí não é ensinamento de Jesus, não. Você não está seguindo Jesus, não. Você não está seguindo o reino de Deus dessa maneira, não. Então, nós precisamos, irmãos, desse tipo de vida pautada pela palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer no Sermão do Monte, ele vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum nós herdaremos o reino de Deus. Paulo vai dizer que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Quando se fala boas obras no Novo Testamento, às vezes o entendimento é beneficência, mas às vezes o entendimento são obras de justiça, ou seja, obras éticas, uma vida ética, uma vida correspondente ao padrão de Deus, aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Então, da mesma maneira que a lei chamava Israel para uma conduta ética, nós também somos chamados como povo de Deus, como igreja de Jesus, nós também somos chamados à prática do que é reto, à prática do que é justo, à prática do que é bom, do que reflete o coração de Deus, daquilo que reflete o caráter de Deus, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque fomos transformados. E é Cristo quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos habilita a uma vida diferente, a uma conduta semelhante à conduta de Jesus. Agora, se entre os crentes, a conduta não for uma conduta de ética, que conduta que vai ser? Do vale tudo? Do vale tudo? Não. De forma nenhuma. Uma vez salvos em Cristo, nós devemos conformar nossa vida aos princípios do reino de Deus. E isso deve ser visto na nossa conduta com o próximo, a conduta que nós temos no nosso trabalho, a conduta que nós temos no lidar com o dinheiro, a administração de riquezas e posses, a nossa relação com Deus, a nossa conduta em nossa caminhada com Deus e na nossa conduta também com aqueles que nos ajudam. Então, ser um povo misericordioso, ser um povo grato a Deus, ser um povo sério no seu compromisso com Deus, ser um povo justo, nas relações de trabalho, ser um povo honesto, ser um povo que busca dignidade, não apenas para si, mas para todos da sua comunidade. Que Deus assim abençoe nossas vidas, irmãos. Que Deus assim abençoe o nosso povo e possamos ser, de fato, sal da terra, luz do mundo, possamos irradiar esses princípios e valores do reino de Deus na nossa conduta aqui entre nós, a nossa conduta com Deus, com a vizinhança, a conduta com o próximo, com os familiares, que eles possam ver em nós essa aptidão, essa preocupação, que o Espírito de Deus nos abençoe assim, que não sejamos um povo dado a todo tipo de corrupção, sejamos um povo que guarda realmente santidade na conduta comum do dia a dia. Amém? Vamos orar então. Peço que vocês coloquem de pé e nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus, te louvamos pela Tua palavra. Ela não nos deixa, Senhor Deus, sem instrução. Ela realmente, ó Deus, abre os nossos olhos para vermos, Senhor Deus, de que maneira o Senhor quer que nós vivamos as nossas vidas, os valores e princípios que o Senhor quer ver aplicado, ó Deus, nos nossos relacionamentos. Nós te agradecemos por isso, porque à medida em que o Senhor nos chama a esta vida transformada, é o Senhor mesmo quem nos dá a capacitação para vivê-la. Peço-te, ó Deus, que venha realmente abençoar o teu povo, a tua igreja, para que em cada lar, Senhor Deus, haja esse compromisso com o Senhor, haja esse compromisso com a tua palavra, e que os teus filhos, ó Deus,
eles prosperem por causa da bênção do Senhor. Eles, ó Deus, alcancem os seus objetivos na sua vida por causa da bênção do Senhor. Que eles confiem sempre na tua graça e que assim o Senhor venha abençoar a tua igreja. Que ela seja sempre um farol nesse mundo. Que ela possa, Senhor Deus, realmente influenciar outros a uma conduta que venha abençoar, ó Deus, a toda a cidade, a toda a comunidade. Abençoa o nosso país. Quantas mudanças nós precisamos. Quanta corrupção há em nossa cultura. Que o Senhor venha usar a tua igreja. Que o Senhor venha abençoar o nosso povo. Que nós possamos ver, sim, ó Deus, o vulnerável recebendo, ó Deus, o auxílio que necessita para viver uma vida digna, Senhor, uma vida decente. As relações de trabalho sendo pautadas também por aquilo que não é degradante, aquilo que é honesto, aquilo que é justo para todos. Ó Deus, abençoe sim a nossa sociedade, ó Deus, no relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento sincero contigo, ó Deus. Abençoa sim, ó Deus, a nossa cidade, ó Pai. Que a graça do Senhor se derrame sobre nós, se derrame sobre cada igreja, se derrame, ó Deus, sobre a pregação do Evangelho, para que muitas vidas, Senhor Deus, vidas que estão na escuridão, que estão na corrupção, que estão, ó Deus, vivendo todo tipo de coisa degradante, que estas vidas sejam salvas, que elas sejam alcançadas. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, onde as vidas são aprisionadas por Satanás. Abençoe a pregação do teu Evangelho, Senhor. Abençoe a pregação da tua palavra, que vidas se rendam a ti, que vidas se convertam ao Senhor, que conheçam a vida abundante que há somente em Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua igreja aqui reunida e sobre a igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Com oração silenciosa, irmãos, nós nos despedimos